Galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje é dia de dossiê, vazamentos programados. E o que é isso? Bom, ao longo do vídeo de hoje, temos diversos assuntos para tratar, desde a imprensa, o governo Dilma, coisas ligadas à direita, uma notícia aí sobre Bolsonaro, notícia exclusiva, muitas informações sobre o legislativo, mas eu sinto que essas coisas, elas se articulam de certa forma, de modo que a gente consegue entender a atuação de alguns setores, principalmente da imprensa, da mídia, mas também temos muitas coisas para comentarmos sobre a classe política e sobre a militância, e de ambos os lados. Então quero começar falando com vocês sobre vazamentos programados, onde a gente parte aí no percurso e isso envolve inclusive questão ligada aos militares. Depois eu quero falar com vocês sobre a direita, algumas coisas que a direita andavam avisando e tem a ver com uma operação da polícia que aconteceu ao longo do dia de ontem. Uma pessoa foi presa, algumas pessoas, mas eu quero falar sobre uma em específico, relembrar algumas coisinhas mais uma vez. Depois vamos falar sobre o senhor Rogério Marinho, sobre o Rodrigo Pacheco. Aí tem muita informação pra gente falar e eu levanto outra coisa pra gente ter aqui de reflexão. E por fim, vamos falar sobre a notícia que de exclusiva não tem nada e o papel da imprensa, né, em muitas coisas que vem acontecendo recentemente. Mas enfim, vamos começar, que é para tempo de falar sobre tudo. E vejam só, havíamos comentado no vídeo de ontem, ontem de manhã, né, que ontem teria uma reunião do Dilma com as forças e que contaria com a presença do Josué Gomes, o que por si só era algo muito estranho. Mas enfim, presença de Josué em reunião com Lula desagrada militares. Mas por quê? Josué Gomes é um cara chato, né? Um cara, sei lá, entrou nas conversas, meio sem noção. Por que a turma estava tão indignada? E segundo a matéria, segundo o que o Poder 360 apurou, a presença do presidente da Fiesp, isso é meio complicado, né? Porque meio que ele foi destituído, só que ele não tá querendo sair. Também desagradou os militares que acham que Lula está usando uma reunião delicada para prestigiar o amigo que teve a destituição do comando da Fiesp aprovada em Assembleia. Isso aí, né, tá mais do que provado. Até porque o José Gomes foi lá fazer o quê? Promover, não sei, a indústria ESG para as forças, para termos aí blindados movido a energia solar, né, a ração que o pessoal usa aí, né, quando tá em campo, rações veganas, né, livres de carbono. Qual a ideia por trás? Eu não faço ideia, né? Mas levaram lá o cara no evento. Só que, enfim, é uma matéria que a priori era para falar do Josué e, mais uma vez, porque no vídeo ontem também foi assim, o Poder 360 ele solta a nota que o conteúdo mais interessante não é sobre a manchete, mas algo a mais. Lá na frente, segundo o Poder 360, ele fala sobre vazamentos programados. Estamos comentando, pelo menos, desde o final da semana passada, acho que em torno de sexta-feira, durante o final de semana passada também, que as notícias referentes aos militares, a necessidade da esquerda reagir, de avançar com reformas, que o momento é mais do que oportuno. Então, viemos comentando sobre isso, mostrando em diversas alas, diversos setores, desde a própria imprensa, desde pessoas ligadas historicamente ao PT, pessoas ligadas ao José Dirceu, como o Breno Altman. Mostramos várias coisas. É notório que o clima não está bom entre esses dois grupos. Teve o Etchegoyen, a gente comentou ontem, comentamos anteontem. E aí, segundo o Poder 360, menos de 24 horas antes da reunião entre o Dilma e os comandantes, integrantes do Palácio do Planalto e do Ministério da Justiça vazaram informações a veículos de mídia com o objetivo de constranger os militares. Na sexta-feira, segundo o Poder 360, a revista Veja publicou mensagens que indicam que o GSI minimizou os riscos dos atos do dia 8 de janeiro. A Veja trouxe uma matéria que tem trocas de mensagens. Como a Veja teve acesso a isso? Segundo o Poder 360, foi um vazamento proposital. De acordo com as conversas obtidas pela revista, o gabinete não deu ordem para militares agirem para evitar a invasão das sedes dos três poderes. No final da noite de quinta-feira, o jornal Folha de São Paulo fez uma reportagem sobre um relatório elaborado durante a transição do governo que diz que ao menos 8 militares lotados na presidência da República e no GSI participaram de atos contra
a eleição do Dilma em frente ao QG do Exército em Brasília. E o Poder 360 confirmou o conteúdo do documento. Os vazamentos fazem parte de uma campanha contra o Múcio. Ele tem sofrido pressão por parte da alta cúpula petista, aquele apetite insaciável do PT, não aguenta ver um ministério que já quer colocar a mão. Por outro lado, Múcio tem o apoio de oficiais de alta patente das forças, é visto como um político que tem preferência pelo diálogo, também é defendido por ex-ministros da Justiça, como Nelson Jobim, né? Eles acham que Múcio é a pessoa certa no lugar certo. Jobim e outros têm criticado a atitude do governo de adotar a prática de uma política que ficou conhecida como sem anistia. A campanha busca criminalizar ao máximo integrantes do antigo governo, inclusive pedindo a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí olha só que interessante. A Veja soltou essa nota. Por várias vezes eu já falei isso para vocês. Muita coisa do que sai da imprensa não é que o jornalista descobriu. Até porque para descobrir, vai descobrir como. Pensa o seguinte, e esse é um grande ponto que serve também de reflexão para a direita. Até hoje, a direita ela não possui, em grande parte, assim, um jornal mesmo. Né? Naquela concepção que você tem repórteres. Aquele cara que está em loco, está conversando com uma pessoa ou outra, todo mundo pode obter algum tipo de informação. Você pega aqui um vazamento, traz uma informação nova, mas você tem realmente assim, um jornal focado em estar mantendo, sabe, um vínculo constante com a classe política, você ter condições, porque também não é simples, você ter pessoas lotadas que seja em Brasília, ou na área que você quer fazer a cobertura, que não seja presencialmente, mas que você realmente consiga manter, sabe, esse diálogo. E assim que as coisas acontecem, você está comentando, você está contando para o Brasil o que está acontecendo. E muitas vezes esse processo, ele não se dá porque o cara estava lá dentro da sessão da Câmara e ele viu duas pessoas conversando. Óbvio que não. O jornalista está o tempo todo aqui, ó, no Zap. Vai construindo essas relações ao longo do tempo. A turma da grande imprensa está sempre aí, né, com o papinho. Um político aqui importante ligado ao centrão, ligado à esquerda, papapá, tititi, sempre tem esse vínculo. Aí quando tem alguma informação que eles creem que é importante e que pode prejudicar o outro lado, que pode ajudar o lado deles, né? Qualquer coisa que seja, que às vezes ele quer contar só com a fofoquinha, né? Ele alimenta aquela fofoca que ele nem perde nem ganha, mas ele ganha moralzinha com o jornalista, ele vai mandando. Quando você vê uma nota dessa, mensagens obtidas por Veja mostram negligência do GSI nos atos. Como é que a Veja conseguiu? Apareceu do nada, o jornalista estava andando no meio da rua, ele tropeçou no celular, achei um celular que está aberto no WhatsApp. Olha essas mensagens, pronto, exclusivo. Óbvio que não. Isso nunca é aleatório. Nunca é aleatório. A imprensa, ela, muitas vezes, ela é porta-voz da classe política. Muitas vezes. Algumas vezes, ela realmente descobre uma coisa ou outra, né? Que vai averiguando, sei lá, vai lá olhar um documento oficial, achou uma coisa, ó, isso aqui é interessante, vai juntando os fatos, vai criando a história e acaba por contar. Mas muitas vezes, é só um desdobramento de alguém que pediu, publica essa nota, solta essa nota. Eu já falei isso pra vocês. E aí, conforme você vai lidando, você vai ouvindo algumas histórias, você começa a, sabe, sentir aquele odor no ar, aquele cheirinho, falando, essa matéria, tô sentindo as digitais, né, que alguém mandou. Mas enfim, entrando aqui pra gente voltar pro assunto assim mais cru sobre essa questão dos militares, negligência, imprudência e omissão. Aquela tipo de matéria que, você vê, os caras fizeram questão de pegar uma espécie de telefone, botar ali com a mensagem, né, um trabalho visual. Veja teve acesso a mensagens trocadas entre o Gabinete de Segurança Institucional do GSI e o Comando Militar do Planalto. Mensagens, mas a Veja só resolveu colocar algumas em específico, obviamente, que podem resumir ou apresentar o lado da história que, sei lá, alguém quis, eles quiseram, etc., o que eles julgaram ser a mais importante. Uma das mensagens, eles colocam a manchete, o título, né? Situação de normalidade, 6 de janeiro de 2023, a sexta-feira, 2h59, 2 dias antes da invasão do Palácio do Planalto. Ele diz que o GSI
A responsável pela segurança do Palácio do Planalto envia, através de um grupo de WhatsApp, mensagem ao CMP, onde ficam as tropas do Exército designadas para proteger a sede do Executivo. O coronel André Garcia, coordenador de segurança, informa que a situação é de normalidade. Estranho. O GSI sabia das manifestações programadas, sabia das convocações para ações violentas e foi informado pela ABIN sobre a possibilidade de invasão de prédios públicos, mas, ainda assim, não viu necessidade de reforço. O GSI prevaricou? O ministro José Múcio está errado? Boa tarde, senhores. Haja previsão mínima de manifestações para os dias 7, 8 e 9. O SCP considera a situação de reforço do CMP como normalidade. No entanto, uma vez que este final de semana é o primeiro do novo governo, os órgãos de inteligência estão monitorando a capital. Qualquer mudança de cenário, informaremos de pronto, de modo que as OM de reforço possam ter tempo útil para mobilizar seus efetivos. Aí depois tem outra mensagem. Ainda no dia 6, às 17h36. O BGP, unidade treinada para defender as instalações do Palácio do Planalto, tem sempre pelo menos um pelotão de prontidão para agir em caso de necessidade, especialmente quando há algum tipo de manifestação ou situação de risco no horizonte. Por razões ainda não esclarecidas, o GSI, mesmo alertado sobre os riscos da manifestação, dispensou a tropa que, se estivesse a postos, poderia ter evitado a invasão e depredação do prédio. Ou seja, mais uma vez, o GSI pode ter falhado. E quem será responsabilizado por isso? Foram os militares? Foram o ministro Múcio? Foi todo mundo? Tarde demais. Mensagem do dia 8 de janeiro, dia da invasão, 11 horas e 54 minutos. 1 hora e 6 minutos antes do início da manifestação, que estava marcado para as 13 horas. Ao perceber a presença de manifestantes em frente ao Congresso Nacional, o GSI pede ao CMP o envio de um pelotão de choque. Naquele instante e forma, havia apenas 15 agentes protegendo o Palácio do Planalto. A tropa foi enviada, chegou por volta das 13 horas e permaneceu de prontidão nas mediações do prédio. A invasão ocorreu às 3h30 da tarde, quase 3 horas depois da chegada dos soldados. Os militares, em menor número, não conseguiram evitar que os vândalos invadissem e depredassem as instalações. E a mensagem era: boa tarde, senhores. Haja visto o aumento de manifestantes em frente ao Congresso, o SCP solicita o apoio de um pelotão de choque SCD desde já. Estou com uma força de reação de 15 agentes. E a matéria, ela corrobora com o que vem sendo dito, que talvez a turma aí deixou, né, todo mundo na mão. No dia de ontem, no dia que teve a reunião do Dilma com as forças, com o Múcio, com Josué Gomes, fora Múcio, viram um dos assuntos mais comentados do Twitter. Não apenas políticos que são expoentes da esquerda, como o Glauber Braga do PSOL, como grandes perfis de esquerda, aqueles perfis anônimos, que inclusive atuaram, né, de forma incisiva durante a CPI da pandemia, estavam lá levantando, falando: ó, galera, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro, falar, precisamos de 100 RT e papapé, tititi, e tava lá. Estranho, ainda mais quando você vê as notas que estão saindo, o clima que está acontecendo, você vê que realmente existe um certo tipo de movimentação. E é quase que uma movimentação, é quase não, é uma movimentação online e offline. É público e notório que existe uma insatisfação com o Múcio, é público e notório que uma turma da esquerda tem interesse de fazer algum tipo de ação, propor algum tipo de reforma no meio aí da caserna, e estão tentando colocar a agenda para frente. Então você tem esse apoio offline, já está acontecendo essa pressão, e aí você tem a imprensa e as redes sociais colocando pressão do outro. Essa normalmente é uma das melhores fórmulas de você conseguir emplacar alguma ação política. É algo que a direita, inclusive, já conseguiu fazer no passado. Você pega o caso do Gabas, onde você tinha senadores trabalhando lá na CPI, batendo na tecla do Gabas, colocando, conversando, tentando pautar o requerimento do Gabas, e as redes sociais, a imprensa colocando pressão do outro lado. Então você vê, existe uma convergência, e naquele momento a direita conseguiu alguns resultados, né, substanciais. Estava lá, né, por volta das 8 da noite, fora Múcio estava na 6ª posição entre os termos mais comentados no Brasil. Múcio deveria escolher melhor seus amigos.
Diz o Boulos. Só que essa nota aqui foi do início também de ontem. Foi aquela entrevista que são da Folha de São Paulo. Você vê como a turma alinha o discurso. Alinha o discurso em torno de uma causa para chegar em um local. Hoje eu olho para a direita e vejo que a direita está meio dispersa. Meio dispersa não, eu vejo que a direita está muito focada num ponto. E está nesse mesmo ponto e às vezes até é difícil de sair dele. Sempre tem muita coisa acontecendo e eu acho que podemos ter algumas prioridades, mas não dá para ficar apenas em uma tecla. Prioridade é uma coisa. Você limitar tudo, a discussão inteira, a um único assunto é complicado. E aí, veja só. Para fazer a ligação aqui, já com o próximo tema. Se lembra lá a questão do George Washington, do Alan Diego, Wellington Macedo, que depois foi descoberto, lá do artefato, colocaram no caminhão, quer fazer cabum e tudo mais. No depoimento do George Washington, naquela época a gente leu, etc, tudo mais, comentamos, tinha uma coisa que era estranha, que era assim, como ele conseguiu, né, a bananinha, que é isso que você coloca, né, tipo desenho animado, tem o pavio, e quando o pavio acaba, né, explode. Como ele conseguiu isso, segundo ele? Ele comprou de um cara que veio do Pará. A história dele. Só que ele armou algo que, em tese, seria acionado por um detonador. E aí que entra o ponto, porque ele falou que apareceu lá no acampamento um cara que tinha um acionador, um detonador, isso, aquilo, todo material. Na época eu questionei o seguinte: primeiro, de onde veio, né? Quem que guarda esse tipo de coisa em casa? E segundo, de onde é que esse George Washington tinha um conhecimento para fabricar esse tipo de artefato? São questionamentos que são importantes. Pode ter alguma explicação? Pode. Independente da explicação, e aí a turma já levanta a tese, e você vê, olha como direcionam. Pode ser que essa realmente seja a tese a ser confirmada, pode ser que não. Independente, o desgaste já aconteceu. Se depois se provar que o Alan Diego realmente conhecia um cara que era maluco da cabeça e tinha esse material, não importa. O desgaste já foi feito. Investigadores apuram o envolvimento militar com o artefato explosivo. Uma das frentes de investigação da aliança militar com os golpistas mira a possibilidade de soldados do exército terem fornecido detonadores e a bananinha. Um produto controlado pela força. Os bolsonaristas queriam explodir um caminhão-tanque em Brasília. Em diferentes depoimentos, os presos na tentativa do atentado relataram que o artefato foi montado dentro do acampamento no QG do Exército. Como os componentes chegaram até lá, é o que a investigação busca descobrir, segundo o investigador. Tudo o que vem acontecendo no Brasil, tudo, desde o final do ano passado, é extremamente intrigante. Realmente, eu acho que a população quer algumas respostas, mas a resposta também entender quem são as pessoas. Tipo o caso recente aí do cara que quebrou o relógio. Não acho que ele quer saber. Fala, pô, o cara já foi preso, aquele cara que quebrou o relógio. Porque tá com a camisa de Bolsonaro. Tá, ele podia ter usado, mas pegaram ele, prendeu, pra gente saber realmente quem é. Tentar dar uma olhada no histórico desse cara. Mas enfim. Só pra fazer o link final. Sobre o dia 8, o governo diz que não quer uma CPI. O Contarato, que é o líder do governo no Senado, diz que também não quer uma CPI. O líder do PT no Senado não quer a CPI. Só que a Soraya Tronic, ela disse que quer a todo custo. E ela disse que o Pacheco prometeu a ela que vai instalar a CPI se ele for reeleito. Falou que vai. E a matéria diz que das 47 assinaturas, 33 serão senadores que continuarão no Senado, né? Continuarão no Senado na próxima legislatura. A Soraya disse não temer esvaziamento após o posicionamento contrário do presidente e do líder do PT no Senado, Fabiano Contarato. Ela disse aí que é o dever dele, porém isso não nos tira o direito e o dever de fiscalizar. Quem não deve, não teme. Tudo muito estranho, mas beleza. Junto esse primeiro pedaço, com algumas coisas que aconteceram no dia de ontem, trazemos aqui mais uma reflexão sobre coisas estranhas e talvez momentos que falta para a direita, falta algumas coisas. Mesmo que falta um veículo,
pessoas trabalhando em loco, escrevendo notas, né, pegando informação, criando vínculos, informações. Tu dá um jornal como é o Globo, Estadão, Folha, Metrópolis, etc, tudo mais. Muitos dos jornais da direita, né, sites noticiosos, blogs, etc, chamem como quiser, muitas vezes eles só pegam as notícias que saem na grande imprensa, eles retiram, né, aquele peso ideológico. Ele pega, sei lá, Bolsonaro e fala Bolsonaro extremista e tal. Eu boto o presidente Bolsonaro, sempre assim. Eles só, sei lá, traduzem, né, pra linguagem do ser humano comum e tira o ódio do jornalista que escreve. Mas às vezes falta isso. E falta também pra direita, a meu ver, eu tento falar isso pra vocês algumas vezes, eu sei que tem vezes que eu sou chato mesmo, falta um amadurecimento. Falta entender às vezes que gritar Bolsonaro, eu defendo Bolsonaro, eu gosto de Bolsonaro, eu sou patriota, eu sou conservador, eu não gosto daquele fulano, aquilo ali que está sendo feito é injusto, temos que defender os patriotas. Gente, isso é fácil. Tem muita gente que coloca o discurso, vem de história, não porque no passado eu fui de tal grupo e mudei, e agora eu vou revelar todos os segredos daquele grupo. Pelo amor de Deus. E fica enganando as pessoas. Ontem, a Polícia Federal realizou uma operação e uma das pessoas que foram presas, sabe quem foi? Ramiro Caminhoneiro. Quem é Ramiro Caminhoneiro? Preso em operação da Polícia Federal contra golpistas dos atos no Distrito Federal. Aí vejam só, antes de mostrar mais algumas coisas. Um dos 8 alvos da operação da PF, que busca identificar os participantes e financiadores dos ataques realizados nas sedes dos 3 poderes em Brasília, Ramiro Alves da Rocha Cruz Júnior, conhecido como Ramiro dos Caminhoneiros, está entre eles. Ramiro é citado em depoimentos diversas pessoas estão citando esse cara, de outros presos como sendo um dos organizadores e incentivadores dos atos do dia 8. Nessa outra nota aqui do Metrópolis, bolsonaristas acusam preso pela Polícia Federal de usar ato para roubar dinheiro. Aí o Guilherme Amado, né, escreve assim: o líder golpista, conhecido como Ramiro, foi acusado por sua liderança do movimento de roubar dinheiro de bolsonaristas. Ramiro, candidato derrotado a deputado federal, havia pedido doações por Pix para viabilizar a ida de 3.000 ônibus para Brasília. Mas, segundo os bolsonaristas, os veículos nunca apareceram. Teve muita gente que mandou Pix pro Ramiro. Muita gente. E aqui é aquele típico caso que a direita, ela não quer acordar. A direita quer defender o indefensável. Eu quero trazer aqui alguns posts de perfis, sim, seres humanos comuns. Não é nenhum grande influenciador, não é nenhum deputado, não é nenhum líder de nada. Pessoas comuns falando sobre o Ramiro no intervalo aí de mais ou menos 1 ano. Vou falar do fim pro começo, no sentido, né? Assim, no período mais próximo, de dezembro de 2022 pro ano de 2021. Vou fazer uma regressão. Começar com esse perfil, ó. Ramiro sem caminhão. Esse cara é mais golpista que Oswaldo Eustáquio. Desde 2019 ele ganha vida com golpes em cima do pessoal da estrada. É da turma do Pix também. O cara que apagou o tweet, ele não sabia disso. Ele falou, valeu pela informação, vou apagar. Isso aqui foi no dia 8 de dezembro de 2022. As pessoas alertando. Já voltando para 2021. Pronto. Começou as críticas da turma do PTB. Vão acreditar no Oswaldo Eustáquio, no Zé Trovão, no Ramiro e outros. Tudo é jogo político. Fujam dessa gente que adora fazer escândalo. A direita não precisa disso. 6 de agosto de 2021. Estava assistindo uma live do Pátria Defesa, o povo começou a comentar no chat. Fui lá ver a tal live do Oswaldo e vi o Ramiro. Tremendo 171. Tenta ganhar em cima dos caminhoneiros. Ele não os representa. Quer saber de movimentos dele? Segue o Jaspion opressor. Aí uma senhorita chamada Darlene responde, ó. Esse tal Ramiro é igual porcaria do André Janones. Quem acompanhou a greve dos caminhoneiros passada sabe o que eu estou falando. E o Mundiça responde, exatamente.
Sem contar que ele pedia dinheiro e viu um vídeo de uma mulher pé da vida porque encontrou tomando vinho em um restaurante com seus comparsas. Nem caminhão ele tinha. 6 de agosto de 21. Quem ainda cai na desse Ramiro e na do Oswaldo são iludidos que querem revolução e gostam de dar dinheiro, né, o seu dinheiro para qualquer um. Acordem. Acordem. Dia 5. O caminhoneiro sem caminhão ataca novamente. Não caiam nessa. Oswaldo deve ter feito uns R$2.000 nessa live, mostrando o doido do Ramiro. Quase 3.000 emocionados, dando dinheiro a rodo nesse momento. Sabe qual live era essa? É desse print, que você já deve estar cansado de ver. Esse print que eu... No último mês e 10 dias, que é a primeira vez que eu... Primeira vez não, nesse print aqui eu uso ele em vídeo desde 2021. Quando aconteceu aquele evento eu trouxe em vídeo. Só trouxe de volta. Esse aqui foi a tal live de agosto de 2021. Que o Oswaldo falava que o Brasil tava parando, que os caminhoneiros estavam parando o Brasil e tudo mais, meu Deus, etc. Agora vai PPP. E no final não tinha nada. Nada. Tinha nada. Nada. E a turma tava lá, urgente, caminhão chegando em Brasília após rejeição da PEC 135. Mais uma vez, gente, olha quem tá envolvido na confusão. Mais uma vez, é a mesma turma. Mais uma vez, desde 2020 é a mesma turma. Até quando a direita vai ficar na mesma tecla? Não, mas ele mudou. Ah, mas temos que unir a direita. A mesma turma. Aquela turminha lá ligada ao Roberto Jefferson, né? Do PTB do Roberto Jefferson. A live que junto com o Ramiro, quem tava? O Wellington Macedo. O Wellington Macedo, que colocou o artefato junto ao George Washington e o Alan Diego. E que foi encontrado por quê? Primeiro que o caminhoneiro viu. E para identificar algumas coisas, a polícia pegou o sinal do GPS do Wellington e colocou, né, junto com o horário que o caminhão tava e até tudo mais, e aí detectou que realmente ele passou por lá dirigindo o carro. E aí o Alan Diego, que foi o cara que colocou, falou, não, realmente o Wellington Macedo dirigiu. O Wellington Macedo que tava no dia 12, na confusão lá dos índios. Os índios do amigo do Oswaldo Eustáquio. Aí só para relembrar, né? Saiba que é um jornalista que usava a tornozeleira eletrônica e ajudou a colocar o artefato em caminhão em Brasília. É a mesma turma sempre. A mesma turma de sempre. Blogueiro cearense procurado por atentado, né? Teve cargo no governador Babá. Dizia, né? O cearense teve participação direta dos ataques. Segundo a investigação, Alan recebeu George Washington, teve a ajuda do Wellington, que dirigiu até o lugar do atentado. Foi o monitoramento da tornozeleira eletrônica dele que permitiu à polícia refazer os passos dos dois naquela noite. Tem algumas coisas que eu tento entender e fazer um diagnóstico. Eu não tenho um diagnóstico preciso. Hoje eu olho para o Brasil. É mais do que óbvio que uma grande parte do brasileiro não acompanha a política. A grande parte do brasileiro não se informa. Ele não tá nem pra nada. Nada. Claramente, ele ainda tá dormindo. Grande parte do brasileiro. E aí você tem um restante de esquerda que acompanha. Tem uma turma de direita que acompanha. Tem a turma isentona, né, que é de esquerda também, que acompanha. Dentro da turma da direita, existe uma certa coincidência da turma que está mais preocupada com os eventos, com as coisas, que é assim, meu Deus, eu não consigo dormir, eu tô tirando meu sono, eu preciso tomar, sei lá, um negócio lá, preciso tomar um negócio para poder dormir. Você vê que essa turma no final do dia tá sempre caindo na conversa da galera que prega o apocalipse, que prega que o mundo vai acabar. Um discurso que nunca foi encampado por Bolsonaro. Inclusive, na última live de Bolsonaro, acho que dia 28 de dezembro, não foi? Acho que foi dia 28. Que seja, no final do ano. Ele falou, gente, o Brasil não vai acabar. Ele foi claro. Então eu tô falando, meu agora, gente do céu. Você vai no final do dia, olha o que tá rolando.
A direita, ela tá entrando... Sabe um redemoinho? Sabe aquele filme assim que vem o barquinho no meio do mar e aí vem um redemoinho e aí você meio que anda em círculo e você começa a se aproximar do meio e quanto mais próximo, né? Vai ficando, pegando mais velocidade. Às vezes tá entrando nisso. Às vezes tem que falar assim, cara, pera aí, dá uma respirada, tenta olhar um pouquinho de fora. Vamos tentar entender. Quais os problemas do momento? Quais são as prioridades? Quais são os problemas que, assim, que realmente vale a pena despender um tempo? Tem coisa que, beleza, a gente sabe que é um problema. Devia ser... Em termos de gravidade, talvez seja o mais grave. Em termos de prioridade, talvez deva ser a prioridade número 1. Só que, existe alguma possibilidade de resolução neste momento? Às vezes não. Então, beleza. Ah, mas temos que fazer alguma coisa. Não concordo. Tem solução neste momento? Bom, por hora, talvez não. Então, beleza. Vamos aqui, a gente conversa. Vamos olhar alguns assuntos. Vamos olhar aqui algumas coisinhas aqui, né? Pra dar um bizu. Tem muita coisa que foi sendo deixada de lado. Pra vocês verem assim, ó. Um exemplo em nível de discurso. Ano passado, quando estava tendo a discussão da PEC do rombo, tinha gente na direita falando: eu me recuso a discutir sobre isso. O Brasil acabou. Não tem mais oposição, não tem mais nada. Eu falei, pessoal, independente de qualquer coisa, isso aqui é um assunto que ele vai acontecer. Vai acontecer porque era promessa que ia ter Auxílio Brasil, etc, tudo mais. E, querendo ou não, isso aqui também envolve a economia do Brasil. E não adianta falar o seguinte: mas por mim acabou. Por mim, então, nada mais importa. Como assim nada mais importa? Pô, e aí as crianças que estão aí? Quem tem 5 anos, 3 anos, 4 anos, 10 anos, não vota nada, ele tá fadado a, sei lá, crescer num Brasil que vai dar errado e, sei lá, se ele tiver incomodado, quando ele fizer de 16 anos, ele pode começar a exercer o seu direito para ver se as coisas mudam um pouco. Eu acho que o intuito assim, é realmente sempre tentar melhorar as coisas. Eu acho que não existe essa possibilidade de eu desistir, para mim acabou, é o fim da vida, etc, tudo mais. Olha como alguns movimentos, algumas pessoas, algumas ideias, algumas coisas que estão sendo divulgadas dentro da direita acabam por criar um clima que só atrapalha. Só atrapalha. Outra coisa que só atrapalha: base do Dilma prepara ofensiva contra parlamentares que incentivaram, né? Segundo aí a imprensa, o golpe. Teve a turma que comentou por comentar, para fazer piada, algumas coisas que, beleza, eles se atrapalham, o mau uso de suas redes. Só que, gente, eu trouxe essa notícia aqui não para falar sobre a postura dos deputados nas redes sociais. A direita estava nas discussões aí nos últimos dias sobre o direito dos parlamentares tirarem férias. Você vê o seguinte: hoje o Brasil está numa situação extremamente complicada. Extremamente complicada. O mundo está numa situação complicada. Depois da pandemia, por exemplo, o preço de qualquer tipo de passagem está extremamente caro. Primeiro que o gasolina subiu. Segundo, também está mais caro. As taxas aí que você paga em aeroporto, está tudo muito mais caro. Coisa que no passado, sei lá, era um valor, agora está 2 vezes mais caro. 2 vezes mesmo, diversas coisas, mesmo que você compre na promoção, etc, tudo mais. Eu mesmo olhei assim e falei, pô, nesse momento é complicado, né? Complicado pisar no Brasil nesse momento. Mas então ele falou, pô, eu queria visitar o Brasil. Em algum momento. Não agora, tá bem complicado. Eu olho para o valor da passagem, meu Deus, é bizarro, é assustador. Assustador. E eu tô falando isso por quê? As coisas estão difíceis, tá tudo caro, comida tá cara, o aluguel tá caro, sem muita perspectiva, possivelmente a economia dando ruim. E aí a gente tá num momento que eu acho que é crucial. Teremos eleições para a presidência da Câmara, que a gente vai falar sobre isso. E tem parlamentar da direita que nem no Brasil tá. Nem no Brasil tá. Ah, mas não tem mais. E aí que eu acho que entra mais uma vez a discussão da prioridade. Teve gente nas redes sociais falando o seguinte: mas é o recesso. O ano do legislativo só começa em fevereiro. Não dá pra fazer nada agora. Em fevereiro a gente faz, viu? A eleição para a presidência da Câmara e Senado é no dia 1º. Você tem que decidir agora. As reuniões estão acontecendo agora. As articulações políticas estão acontecendo agora. Se a direita ela tá tão insatisfeita com diversas coisas, a hora de decidir, ou pelo menos trabalhar para tentar que seja reduzir os danos, a hora é agora. A prioridade devia estar no Brasil, na política doméstica. Deixa o mundo, né, tomar conta deles. Foca no Brasil, neste momento, pelo menos. A eleição da presidente da Câmara acontece uma vez a cada 2 anos. Ela dita toda a agenda do Legislativo. Não é qualquer evento.
Ah, não, mas olha só, tá... meu Deus, e a turma tá defendendo os deputados. Ficar de barriga pra cima, gente. O brasileiro passando a maior dificuldade. Ah, mas tá curtindo a vida, pessoal. O deputado tá curtindo a vida. Tá curtindo a vida. Aí pra você ver como são as coisas. Enquanto é deputado, não é? A Deus dará PL de portas abertas. Rogério Marinho passou a usar o dinheiro do PL como chamariz para ganhar voto, conseguir infiéis em legendas que já acertaram com o Pacheco e ganhar o comando do Senado. Alguns senadores receberam a garantia, se votarem em Marinho e forem punidos em seus partidos, poderão se refugiar no PL e serão prestigiados. Não é dinheiro assim, vou te dar R$1. Não! Vou fazer um churrasco. Não! Quando tiver eleição, em 2024, os teus candidatos, os teus, né? Vereador, prefeito, vamos cuidar deles. 2026, eleição, vamos cuidar de você. O PL tem um fundo bilionário. Bilionário. Ó, os olhos assim, ó, chega, abre. E não é porque você tá num partido que tem fundo que você vai ser prestigiado. Então isso aqui é típica oferta. A turma tá trabalhando com todas as possibilidades que possui nas mãos. Pra quem aí que se diz de direita, não sei o quê. Olha aí, ó, estão trabalhando. O Rogério Marinho, ele não tem mandato não, viu? Ele nem assumiu. Nem foi empossado. Tá trabalhando. Alguns correram para falar com o chefão do partido, Valdemar, que confirmou a história do correligionário. As portas estão abertas. Alguns correram para falar. Pensa o seguinte, mesmo que às vezes, sei lá, até o Rogério Marinho não vença, etc., você vai achar ruim, por mais que não seja, o cara é conservador, patriota, Deus, família, liberdade, Bolsonaro. Não é melhor ver o PL crescer, independente, né? Um partido que não tá vendo nenhum posicionando um pouco mais à direita, com tudo que está acontecendo no Brasil. Melhor que nada, né? Enquanto aí tem gente passeando, fingindo que está trabalhando, ó, exclusivo, os e-mails bolsonaristas para tentar minar a candidatura do Pacheco. Tinha um e-mail mal criado. Eu não trouxe o mal criado. Mas você vê aqui, ó. Dê uma chance para o Brasil andar para frente. Por gentileza, mude seu voto para o Rogério Marinho. Dê essa chance para o Brasil. Vamos fazer algo diferente. Grato pela compreensão, Paulo. Parabéns, Paulo. Não sei quem foi o Paulo que mandou isso daqui, porque no e-mail não mostra. Educação. Educação chegou numa boa. Pô, cara, vamos dar uma chance. Brasil. Bom dia. Excelentíssimo senador. O site de votação para o Senado está nos levando a crer que o seu posicionamento será a favor do Pacheco. Espero que não seja oficial. Por favor, não abandone o povo. Desde já agradeço. Esse meu aqui é de uma mulher, acho que Lúcia é o nome. Cortei ali só a parte de cima. E a turma tá aí, ó. A população tá tentando interferir em uma eleição que não depende dela. A população brasileira tá trabalhando por uma eleição que não depende dela. Esse é o cometimento da tia do Zap, do tia do churrasco, do brasileiro preocupado com o seu país. Por isso que eu acho que é inaceitável defender que, mas ele tá... Não! Mas você tem que entender que o Foro de São Paulo também é assim, né? Importância. Não é momento disso. Não é momento. O momento dos parlamentares estão trabalhando em torno de uma causa importantíssima. Não é só eleger o Rogério Marinho. Temos as comissões. Você vê, ó. Alcolumbre, ele não é candidato à presidência. Agora ele quer se reeleger o presidente da CCJ com apoio do Lula. Mais do que isso, o Alcolumbre ele quer ter a CCJ para tentar se capitalizar para ser o presidente do Senado em 2025, aí com o apoio do Pacheco. Olha as peças. Olha o que estão planejando para o futuro do país. Aí você vê, ó. PT disputa com o PL vice-presidente da Câmara, mas analisa cenários por governabilidade do Dilma. O partido do PT, né, disputa com o PL ocupar a primeira vice-presidência da Câmara dos Deputados em negociações até 1º de fevereiro. Ainda assim, o PT considera,
aceitar e ficar com a primeira secretaria, responsável pela administração geral da casa e, por isso, com muito poder em cargos e encaminhamentos internos da Câmara. Só que essa posição, a secretaria, muitas vezes, né, quem estava com interesse de ficar com ela era o Bivar. O Bivar quer esse carguinho para ele. Não estou falando isso de forma aleatória. Nenhum cenário está descartado pelos petistas, porque a prioridade é da governabilidade. Governabilidade. A primeira vice-presidência é a mais cobiçada pelo fato de ser ocupante substituir o presidente da casa, no caso da Câmara, quando necessário, e ter maior influência na pauta da casa, especialmente nas sessões do Congresso. A distribuição de cargos na mesa diretora depende dos blocos. É aqui que está o grande ponto, a ser informado pelos partidos na eleição interna. Por mais que o Lira seja favorito para se reeleger, há dúvidas sobre quais blocos serão formados para ficar ao lado dele. A disputa colocada agora é quanto aos principais cargos da casa, que serão, né, divididos de acordo com estes blocos. E é aqui que entra o ponto. Ó. Não se descarta que o PT e PL fiquem juntos em um blocão somente para eleição à mesa, embora sejam adversários políticos. No caso de um bloco único, o PL tende a ter a preferência pela vice-presidência. Por quê? Porque é o partido com a maior bancada. Escolheria primeiro. Por mais que fique no bloco com o PT. O PT não fecha as portas para qualquer configuração e conversa com todos os partidos para ver o cenário mais favorável, inclusive porque entende que no passado foi escanteado até por partidos de esquerda dentro da Câmara. PDT e PCdoB, por exemplo, já fizeram blocos sem o PT nos últimos anos. Integrantes do PL acreditam que se formarem blocos separados e o PT conseguir montar um bloco robusto que conte com o MDB, o PSD, União Brasil, PSB, PCdoB, por exemplo, o partido de Bolsonaro conseguiria reunir apenas PP e republicanos. Isso significaria que o PL teria menos deputados e perderia a prerrogativa de escolher a primeira vice-presidência. Não só a primeira vice-presidência, como possivelmente também perderia a chance de escolher primeiro as comissões. Ficar bem longe, não é só da CCJ, não, de qualquer comissão importante. Isso daqui está sendo discutido agora. Para a turma da direita que está falando que em fevereiro a gente começa a ver, vocês são malucos. Ou vocês estão mentindo pro povo. Escolha aí o que vocês estão querendo fazer. O PT estabeleceu que a Maria do Rosário vai ser o nome deles, né, para ocupar o cargo da mesa diretora, que o PT conseguia abocanhar. E aí diz que a CCJ é uma das comissões mais disputadas e também é alvo de disputa entre o PL e o PT. Querem a todo custo. E aí, olha só, tem uma notícia interessante. Temos umas notícias interessantes. Várias delas dizem respeito à União Brasil. A União Brasil é, neste momento, talvez o partido mais cobiçado. Não sei se ele é o mais cobiçado. Pelo PT, com certeza. Ele é o partido que vem indicando ser o fiel da balança. O movimento que a União Brasil fizer, porque não é o seguinte, você pode ter deputados do União Brasil que votem até em outro candidato, nem vote no Lira. O cara fala, vou lançar a candidatura. Mas na hora de você olhar o tamanho do bloco, não é quantos votos teve do partido, não. Você olha o tamanho do partido, da bancada do partido, ou seja, é quantos partidos estão apoiando o Lira. Esse, né? Mas na verdade só deve ter o Lira de candidato. Então assim, quantos partidos estão no bloco A? Ó, o bloco A tem o PP, tem o PL, tem o Republicanos, tem o União Brasil e sei lá, mais alguma coisa. Bom, então beleza. Quantos deputados esses partidos possuem? Tá? Esse é o número do bloco. Não importa se tem deputado nesse bloco que quer sentar no colo do Lula. Não importa. Não importa. Lula pediu articuladores que acelerem as negociações para impedir a perda de votos no Congresso com o racha do União Brasil. Nos bastidores, ministros do PT admitem que foi um erro ter depositado todas as fichas apenas em indicações feitas pelo Alcolumbre e pelo Bivar. E o Bivar fazer o quê? O Bivar vai bater o pé e falar que é o cargo da mesa diretora? Perder os ministérios? Já está se falando em fazer uma reforma ministerial. Já saiu uma nota sobre isso na imprensa. Saiu na Veja anteontem. Na tentativa de contornar uma dissidência, o Padilha,
se reúne ao longo da semana com o Elmar Nascimento, mas não sei se vai dar certo. Porque entre o que o Padilha tenta fazer e o apetite insaciável do PT por cargos, as coisas são complicadas. Aí sentou lá para conversar, não, vamos ver, né? Pô, você, Elmar, que você não pegou, Ministério da Integração, mas quem sabe, vamos conversar aqui um cargo ou outro, quem sabe a Codevas, caso vocês indiquem aqui algumas coisas. Aí tá lá, né? Com 3 ministérios, União Brasil, mesmo com 3 ministérios, deve anunciar em breve independência em relação ao Planalto. Mesmo com 3, não seremos base. A bancada da Câmara se queixa de não ter sido consultada antes das nomeações para o primeiro escalão e afirma que, em nenhum momento, se comprometeu a aprovar as propostas encaminhadas pelo Dilma. O partido tem 59 deputados e 10 senadores. É a terceira força política da Câmara e só perde para o PL e para o PT. Nenhum filiado é proibido de participar do governo, mas a posição da bancada é de independência. Quem falou foi o Elmar Nascimento. Se não tivesse sido barrado pelo PT, ele estaria comandando, né, o ministério, devia estar de boa. Uma operação de última hora, liderada por Alcolumbre, né, deu uma rasteira, colocou o Valdez Góes, que é do PDT, nem do União Brasil é. Para acalmar a revolta do União, o Planalto apresentou uma oferta. Quer que ele mantenha o controle da Codevasf. Só que a Codevasf hoje, a galera tá falando, né, não sei, né, se é tão importante assim, que ela ficou com um orçamento meio reduzido, meio esvaziado. O fim das emendas de relator, não sei se mais vale tanto a pena se não ficar com a Codevasf. Que é mais alguma coisa, né? No diagnóstico da cúpula do PT, um ala do União Brasil está criando dificuldades e ameaçando dar o troco no plenário com o objetivo de mudar os ministros. Além de não querer ser vista como base aliada do Dilma, essa corrente também ameaça formar um bloco com o PL e isolar o PT em fevereiro. E aqui que está o ponto. Se o PL se unir com a União Brasil, com o PP, com os republicanos, possivelmente vem um Podemos e vai ter a maioria. Você isola o PT da vice-presidência e da CCJ. Você já pensou o PT com a vice-presidência da Câmara? Você já pensou, não, acontece qualquer coisa, o Lira não pode ir. Pra lá, né? O cara já sabe que lá não vai, ele já começa a fazer algumas ligações. Tem aquele projetinho descarado que jamais passaria no plenário, num dia comum, que a turma soubesse. Aquele projeto, né, que vem na calada da noite, o cara vai lá e pauta. Sem ninguém saber. Eita, só tem petista aqui, só tem picanheiro. Vamos pautar agora. Pauta. Eita, foi aprovado. Ah, a culpa não é minha. A culpa é que os deputados não vieram. Vice-presidente da Câmara, na mão do PT, meu Deus do céu. Esse imbróglio se soma a disputas internas. Que o Bivar, né, acha que ele manda no partido. Bivar, por sua vez, tentou destituir o Elmar da liderança da Câmara. Ele queria emplacar o Pedro Lucas Fernandes e não obteve sucesso. Como é que tu acha que fica o clima no partido? O vice-presidente, que é o Rueda, está do lado do Assemineto. Assemineto é o secretário-geral. Diversas coisas para acontecer no partido, na estrutura interna, você precisa da assinatura do cara, do secretário-geral. Então, assim, ele tem um poder burocrata grande. É como se fosse uma casa civil. E o líder da Câmara, que é o União Brasil tem uma força, ele é do DEM, não é do PSL, né? O Bivar é PSL. A Semineto Rueda é DEM. E aí? O Bivar tentou e não conseguiu. Você acha que isso faz com que o clima se acirre ou fique mais de boa? Num cenário que a turma que tem força, que elegeu deputados, o PSL não tinha nada, só tinha dinheiro, não tem voto, foi essa turma que colocou os ministros. Você acha que vai dar certo? No diagnóstico do Planalto, porém, Alcolumbre e Bivar não têm conseguido conter a rebelião do partido. Vá. União era um aglomerado de várias tribos, oriundas do DEM e do PSL, que se juntaram em 2021 para garantir a eleição. Resumiu o Danilo Forte, que é do Ceará. Agora estamos no momento de afirmação. Isso não é à toa, não é apenas União Brasil. O PSDB tá no mesmo papinho, não. É hora aqui de a gente rever, quem sabe virar oposição. Até o Cidadania tá falando isso. A gente tá diante de um governo que tá fadado ao fracasso. O MDB é porque tem cargo, mas vai ficar eternizado o puxadinho do PT.
Se não pular do barco no meio do caminho, esse governo ele vai dar errado. Então a turma sabe disso, eles estão mirando lá na frente. Mirando para ser oposição. O União Brasil e esses políticos, eles não estão pensando, precisamos eleger um presidente da república. Não, eles fazem política, eles querem eleger vereador, eles querem eleger prefeito, eles querem eleger deputado estadual, governador, etc, tudo mais. Diversas disputas locais, eles possuem uma estrutura. Querem ser oposição. Será que não é momento dos tais deputados da direita estarem conversando, falar, beleza, vamos ver aqui, ó. Você vai ver, tem outra notícia que já fala sobre isso. Possibilidade de união, vamos aqui fazer um revezamento na CCJ. Forte disse que mais adiante é possível repensar o papel do partido na frente ampla de apoio ao Dilma, mas hoje a maioria da União acha que precisamos construir uma identidade. Tem mais de um ano que eu tô falando para vocês sobre isso. A política brasileira hoje, os partidos não possuem identidade. Quem tem é o PSOL, que você olha e você sabe, partido identitário, woke. O PL não tem identidade. A identidade do PL é ser o partido de Bolsonaro. Isso diz muito. Bolsonaro ele consegue emplacar. Todo mundo sabe que Bolsonaro defende. É um político de convicções. A classe política não é boba, ela percebeu isso. Falta discurso. Qual é a diferença do União Brasil pro PSDB, pro PSD do Kassab, pro MDB, pro Cidadania? Não tem. É igual. Não muda nada. Só muda o cacique. E eles estão percebendo que isso não cola mais. Que existe sim uma parte da população que fala, peraí. Tem algumas ideias aqui, que o povo agora está começando a ficar de olho. Se a gente quer realmente ter uma militância, quem sabe algum dia a gente vai ter que tomar algum tipo de lado. Ficar em sabonete não vai para lugar nenhum. Óbvio, dificilmente vamos ficar, eu não vou ser um sabonete total, vou ser convicto. Não é assim. Mas tem que ter algum tipo de posicionamento, alguma coisa para se diferenciar e não só continuar sendo um partido fisiológico. Aí o Estadão é quem faz fazendo essa cobertura. O Estadão, inclusive, tem a matéria aqui de ontem que eles conseguiram já essa carta do União Brasil se declarando independente. União Brasil prepara manifesto para declarar independência ao governo. Deve lançar esse manifesto. O documento tem sido articulado pelo Rueda e o ACM Neto. Vão tomar do Bivar o partido, se o Bivar demole. O Bivar vai tomar zero daqui a pouco. O grupo também negocia a formação de um bloco majoritário na Câmara com o PL, sem o PT. Olha... Dentre as tratativas, a União pleiteia continuar com a primeira secretaria da Câmara, que é o cargo que o Bivar quer, ser o prefeito da Câmara, e se revezar com o PL na frente da CCJ. Fica um, fica outro, né? De revés aqui, tá bonitinho. Em paralelo, petistas também querem chefiar a CCJ. Além do União Brasil e do PL, também poderiam fazer parte do bloco o PP, republicanos, o PSDB e o Podemos. Os parlamentares ainda tentam atrair o PSD, que também integra a base do Dilma, para essa formação, e com isso, se juntasse todos, eles ficariam com 280 integrantes. Ficaria extremamente fraco qualquer aliança do PT com o MDB, ia ficar chupando o dedo. Isso aqui está acontecendo agora. Mais uma vez eu volto e falo, quem da direita está falando que o deputado tira férias, relaxa, porque o ano vai começar em fevereiro, vocês estão jogando contra o Brasil, vocês estão enganando a população. Olha o que está acontecendo diante dos olhos, noticiado pela imprensa. Assuntos que vão definir os próximos 2 anos. Se a direita perder, também não vai acabar. Mas estamos diante de uma possibilidade de algumas vitórias ou nada, conter danos. Muita ajuda quem ajuda e quem também não atrapalha. E aí, acho que vai dar meio errado. Por mais que o PT esteja tentando. Você vê, a União Brasil eleva a cobrança. Quer, além da Codevasf, controlar alguns órgãos como o Banco Nordeste, FNDE, apresentarem para o Padilha, né? Foram ao menos 2 reuniões no Planalto. Elmar depois se reuniu só com Padilha, né? E integrantes do Planalto consideram difícil pagar toda a fatura cobrada pela União Brasil, porque tem uns partidos, quer ficar meio com ciúmes, etc, tudo mais, tei. E além disso, governadores do PT fazem ofensiva que Codevasf fique com União para evitar que a Codevasf fique com União Brasil. O apetite do PT é insaciável. O cara tá nem aí. Mas ele é o apetite, é nervoso. Vai dar confusão, tá dando em tudo. Eles brigam entre si. Esse governo ele vai colapsar.
teremos muitas derrotas. Muitas. Teremos coisas que vencerá na Câmara, o PT vai judicializar, vai vencer? Vai, mas teremos vitórias também. Teremos vitórias. No momento vai dar errado. O cara da Eurásia já diz, ó, próximo tempo aí devemos ver uma queda na popularidade. E fica batendo na tecla, eles não conseguem sair dessa ladainha de jeito nenhum. Aí aqui foi a matéria de ontem. Eu não vou colocar aqui porque é o rascunho. A Vera Rosa ela teve acesso. E tá ali, ó, com 3 ministros no governo, União Brasil diz em manifesto que não será subserviente ao Dilma. O manifesto do União, que vai ser apresentado no fim desse mês, além do grid de independência, ele também diz que a governabilidade não se dará pela construção de uma base congressual subserviente ao executivo e defende o empoderamento do Congresso. Para bom entendedor, é um recado curto e grosso destinado ao Dilma. Ou o governo atende a ala do partido não contemplada no primeiro escalão ou não terá os votos esperados da bancada na Câmara, que tem 59 deputados. E aí? Não vai. Vai. Então, no momento, você está vendo, existe um claro sinal, né? Assim, não sinal, isso daqui, meu Deus do céu, é um letreiro luminoso de neon, né? Com várias setas apontando, ó, existe uma confusão aqui, ó. Existe uma confusão aqui. É o momento de chegar, sentar, conversar. E conversar na política não é você pegar o celular e ligar pra pessoa. Se for o Almar Nascimento, ele se reuniu a sós com Padilha. O Dilma, ele proíbe que as pessoas entrem com o celular na sala dele. Então, assim, você querer relativizar a conversa olho no olho na política também é você querer negar a realidade diante dos olhos de todos. Libera os cargos, Dilma. Padilha e o Rui Costa foram avisados por deputados mais próximos, como MDB e União Brasil, que o governo não deve contar integralmente com suas bancadas. Além do União Brasil, o MDB também pode estar meio assim, né? Não sei, viu? MDB tem 42 deputados, União 59. Em jogo para garantir os mais de 100 deputados estão as indicações no segundo e terceiro escalões dos ministérios, além do comando e diretorias em empresas públicas e órgãos federais. Por isso que eu falei assim, o Planalto já é meio difícil, né, de pagar a fatura do União Brasil, que se pagar vai meio que gerar um ciúme, o MDB já tá com ciúme, além do MDB o PSD também tá meio chateado, porque o PSDB, né, o PSD, ele ficou meio enfiado da pesca, né, meio esvaziado, sabe, não tem entrega. Aí você volta pro apetite insaciável. Enquanto eles não conseguem ceder cargo nenhum, né, o apetite, além para evitar o ciúme, Freixo e ministra do Turismo em pé de guerra. O grupo da Daniela vê as digitais do Freixo na fritura que ela vem sofrendo. O objetivo do Freixo seria desgastar ela para ele próprio assumir o comando, virar ministro. Indicações para as 3 diretorias da Embratur também geraram desgaste esta semana. Outra coisa, para o Freixo ser nomeado, isso só aconteceu depois que o Brasil já sabia que ele iria sair do partido dele para ir para o PT. O Freixo, sei lá, meio de um ano atrás era do PSOL, foi partido do Alckmin, perdeu, e aí migrou para o PT. Aí, agora você vai ser secretário. E aí o que é que ia rolar? Ia ter indicações para 3 diretorias da Embratur, uma do Freixo, outras 2, né, uma para o PT e outra para Daniela. No final do dia, depois de uma briga, nem coloquei aqui, o Freixo e o PT pegaram todas. Pegaram todas. E a senhorita ficou chupando o dedo. Parlamentares de siglas da base articulam derrubada de veto. Por isso que ele está em busca de governabilidade. Você vê, ó, União Brasil, PSD se juntaram com o PL e o PP, passaram a articular a derrubada de vetos do Dilma. A articulação visa conseguir votos suficientes para derrubar os vetos da lei que trata a Política Nacional de Inclusão Digital. Em conversas internas, parlamentares desses partidos defendem a derrubada, por exemplo, do veto contra o dispositivo que trata da inclusão do ensino digital no ensino fundamental e médio. Outro dispositivo vetado,
porque os parlamentares querem derrubar via Congresso, é o que barra a equiparação de e-books a livros. E aí você tirar, né, conceder na imunidade, né, isenção fiscal, né, isenção tributária. Então a turma tá aí. Perderemos várias. O Brasil vai piorar, com certeza. Mas não será o fim. Não será. O PSDB vai à justiça após o governo chamar impeachment de uma de golpe. Acho que eu comentei isso, estou trazendo aqui de volta só para mostrar. A turma tá aí, tá querendo fingir, somos a nova direita. Não, vamos ser a nova oposição. Tipo a turma do MBL. Já tem uma hora de vídeo, mas eu quero muito comentar sobre a questão de Bolsonaro. Ontem saiu uma notícia exclusiva. É o que dizia o Metrópolis, né? Áudios reunidos, o caixa 2 de Jair Bolsonaro. Áudios reunidos pela investigação sob o comando do ministro indicam que Bolsonaro controlava e tinha ciência de tudo. É mesmo? Se liga nisso daqui, ó. Imprensa. Vazamentos, né? Vazamentos programados. Que é matéria. O Metrópolis, eu nunca tinha aberto a matéria do Metrópolis com essa estética, esse visual. Então você vê, né? Realmente é só uma matéria especial. Deve estar inaugurando aí uma nova era no site. Daqui um zoom agora maior no texto. Pronto. Você viu? Vou passar de forma bem rápida. Esse texto fala sobre, né, áudios revelados e tudo mais. Fez um resumozinho aqui no início. Vamos ver uma coisa. Passando aqui tem texto, né? Mas falando de uns áudios revelavam que provavam tudo. Aí tem uma imagem. Quebra de sigilo permitiu mapear a transição. Tá? Não aparece imagem das quebras de sigilo, dos pagamentos. Na boca do caixa dentro do Planalto não aparece nenhum tipo de pagamento, também comprovante bancário, nada. Michele, o cartão da amiga, não aparece nenhum tipo de compra, também. O recibo de pagamento de compra, não aparece nada, nenhum recibo de compra, nada. Mas tem uma foto da Michele com uma coisa, com o Bolsonaro, quem é essa mulher, né? Essa Rose. Áudio de Bolsonaro e conexão com os radicais. Não tem nenhum áudio, vocês podem ver, nada. Apenas, né? O jornalista diz e fala o seguinte: acredite em mim. Acredite em mim. Só. Depois, ó, Cid pai, Cid filho. Aí as imagens de Bolsonaro. Olha, esse aqui é o Cid. É isso. Só. Não tem nenhuma imagem de nenhum pagamento, nenhum comprovante, nada. Cid está nomeado para chefiar o comando. Agora tem, ó. Tem aqui, ó, a nomeação do Cid. Pronto. Ele foi nomeado. Tem isso. Uma nomeação para chefiar o comando. A gente chega lá. É pessoal diz amiga de Michele. Aí tem um áudio que é a resposta da amiga da Michele para o jornalista. Mas não é um áudio dela com a Michele, com você, nada. Aí vai. Acabou a matéria. Ou seja, nenhuma prova do suposto caixa 2 do Bolsonaro foi apresentado. Prova concreta. Você pegar assim, incentivo, você ouvir um áudio comprovante, né? Sei lá, algum tipo de vazamento. Uma grande notícia. E é bonitão, ó. Exclusivo. O senhor respondeu sobre isso e falou: resposta à mentirosa matéria do blog Metrópolis. Por que o Cid e sua equipe pagavam contas e outras despesas? Ele mostra lá as atribuições que compete ao ajudante de ordens. Por qual razão eram feitos saques a partir de cartões corporativos? Nunca foram feitos os saques do cartão corporativo. Essas transações tinham aval do senhor? Nunca foram feitos saques do cartão corporativo pessoal. A turma do Metrópolis não podia ter colocado o comprovante, mas tá aqui, ó. Olha o comprovante que conseguimos na quebra de sigilo. Nada mais simples. Desmentia logo o Bolsonaro na caruda. Quem sabe aprender nos próximos dias, né? Mas quando você soltar uma matéria dessa magnitude, eu acho que você deveria vir com tudo, com 2 pés no peito. Como o tenente-coronel manejava também dinheiro sacado? Os agentes de ordem nunca fizeram saque no cartão corporativo. Nunca tiveram acesso a nenhum cartão. Porque cabia ao Cid falar com apoiadores do senhor, inclusive com pessoas que estavam imputadas como... Sou nervoso. Eu fico nervoso, meu nariz coça, é inevitável. Os ajudantes de ordem são responsáveis pela condução e execução da agenda presidencial e durante o dia várias pessoas buscam contato com o presidente. Eles são meus ajudantes, né? Já tá respondido. Tá ali, você acha que a resposta completa de Bolsonaro lá no Facebook dele?
Porque o Cid, ainda no final do governo, foi designado para comandar um batalhão com missão tão sensível como o primeiro BAC no comando das Forças Especiais. Foi um recado para o novo governo. Ele foi designado em maio, antes da eleição, sem minha interferência, seguindo o processo seletivo de exército que iniciou em setembro de 2021. Você vê a matéria, não Cid pai, Cid filho. Meu Deus, Bolsonaro! Só que o melhor é o seguinte, né? Depois que Bolsonaro solta essa nota, o Metrópolis fala o seguinte: o que Bolsonaro diz sobre o Caixa 2 no Planalto, investigado pelo investigado. A reportagem mostrou que os investigadores mapearam a partir de quebra de sigilo autorizados pelos ministros. Peraí, a reportagem mostrou ou a reportagem falou? Que eu não vi mostrar nada. Me perdoa. Eu acho que mostrar é trazer os comprovantes, jogar na cara, esfregar. Aqui, ó, temos os áudios, temos as provas. E era uma matéria exclusiva, né? Ó, a reportagem mostrou saques, pagamentos feitos por Cid, seus homens e sua equipe na agência do Banco do Brasil localizada dentro do participante. Pô, tá vendo no meu navegador, né? No meu navegador, às vezes, não carrega, né, o JavaScript inteiro. Às vezes tinha alguma imagem que não apareceu pra mim. Posso estar errado também, mas acho que não. Só que interessante, mais uma vez, matéria exclusiva. Será? Será? Em 26 de setembro de 2022, a Folha de São Paulo soltava a matéria exclusiva. Exclusivo. Polícia Federal vê transações suspeitas em gabinete de Bolsonaro. Indica um pagamento de contas de pessoas ligadas à família presidencial. Planalto e assessor negam irregularidades. Será que o conteúdo é similar? Talvez até o mesmo? Em conversas por aplicativos de mensagem, integrantes da Agência de Ordens trocam recibos de saques e depósitos que abordam o pagamento de boletos. Uma das suspeitas é que estão sendo apuradas, com base de diálogos, é o pagamento de uma fatura de plano de saúde de um parente do casal. Em outro caso, é pagamento fracionado para uma tia de Michele, que cuida da filha de Bolsonaro, a Laura, quando a primeira-dama está em compromisso de viagem. Uma das hipóteses apuradas é se as transações têm origem em valores dos cartões corporativos da presidência. Ah, cartão corporativo. É o mesmo assunto da matéria do Metrópolis. Que o Metrópolis falou que era exclusivo. Isso aqui saiu em setembro do ano passado. Ah. A assessoria da presidência diz que as transações vistas como suspeita têm origem em dinheiro privado de Bolsonaro. Todos os recursos não têm origem no suprimento de fundos. O Cid afirma que a escolha do pagamento por meio de saques e depósitos se deu por razões de segurança. Qual é a justificativa? Para sacar o dinheiro para pagar. Cid não fazia transferência de conta a conta. Ele sacava o dinheiro para a conta do presidente não ficar exposta com o nome dele no extrato de outra pessoa. Assim, a pessoa recebe dinheiro para falar de onde veio. Na hora que vem o extrato, fala assim, Bolsonaro pagou dinheiro para essa pessoa, olha só, etc. Aí ia ser aquela confusão. Essa é a justificativa. Depois fala, mas será que realmente não teve aí o cartão corporativo? Essa aqui foi a justificativa dada. Mas eu acho que o mesmo teor da matéria do Metrópolis, que estão fazendo agora esse alvoroço, começou a ser feito no dia de ontem. Essa é a mesma justificativa para outras despesas. Todos esses gastos são pessoais e diários da dona Michele. Cabeleireiro, manicure, uma compra no site de roupa, outras coisas. A opção foi não colocar a conta do presidente no extrato da manicure, da fisioterapeuta ou outros gastos diários de uma família com 5 pessoas. Caso Bolsonaro, Michele, a Laura, a filha da Michele, acho que mais, não sei se era o Renan, mais alguém. E é isso. A matéria colocava, essa matéria foi em São Paulo, que os valores... Não, o Bolsonaro colocou, acho que no Facebook, esses valores somados não ultrapassavam R$12.000 por mês. Aí você deve lembrar que, por exemplo, a Michele não trabalha. Então, sei lá, devia gastar o dinheiro de Bolsonaro, do pessoal, salário dele, etc. e tudo mais. Assim, eu acho que se a turma do Metrópolis e a turma da esquerda quiser realmente fazer um algazarra, destruir Bolsonaro, era tão simples, bicho. Era só ter colocado algumas imagens, assim, factuais, reais, as trocas de áudios, para mostrar que, olha só, realmente está usando o dinheiro do cartão corporativo. Era fácil derrubar Bolsonaro, bem fácil. A não ser que vai ter uma parte 2 da matéria, né? Tipo um Verdivaldo, vai soltando por partes. Mas enfim, só não comento com vocês amanhã. Aqui está o link das matérias do vídeo de hoje. E é isso, gente. Além da notícia de quinta,
O outro canal que eu, lá no passado, tentava alimentar, o Talking Show, eu venho alimentando ele com certa regularidade, meio que quase todo dia. Alguns vídeos falam de Austrália, alguns vídeos são aleatórios. Ontem e anteontem acho que eu falei mais sobre política, alguns vídeos também eu falo sobre política, mas assim, dando outra abordagem, né? Às vezes tento ser um pouco do jornalismo mais travado e dar opinião de algumas coisas um pouco mais diversas, algumas reflexões. O link tá aqui sempre na descrição, também pode achar Talking, né? T-A-L-King, espaço show. Que lá fica assim mais, não tem esse compromisso, soltar o vídeo todo de 8h15 da manhã. Tento soltar 8h15 da manhã, né? Tinha que ir atrás, mas enfim, tá lá. Quem quiser dar um bisu, tô mandando no Telegram, mandei o vídeo de ontem também no Telegram, mas venho tentando fazer uma certa regularidade, tô pensando em alguns formatos diferentes para lançar lá, tentar produzir um pouco mais, né, em 2023, sei lá, ver o que dá para ajudar também. E é isso, fico por aqui, se gosta do meu trabalho, passa no meu canal, valeu, tem na descrição, falo sempre, compartilha esse vídeo, não vai cair teu dedo, e com fé em Deus, eu espero poder te ver amanhã. Aquele grande beijo e abraço, tamo juntos, valeu meus amigos, fui!